Eu queria primeiro dizer que muitos dos oradores que falaram pouco, por terem chegado depois do início dessa sessão especial, não tomaram conhecimento de alguns assuntos que foram tratados aqui antes de dar as devidas explicações. Então, se tornou uma coisa repetitiva. Mas eu posso aqui, passando, falar rapidamente sobre alguns pontos para que também eles não saiam sem esse esclarecimento. Primeiro, vou me dirigir ao vereador Alisson, que falou, e é evidente que muito do que ele falou aí ele tem absoluta razão, mas eu só discordo quando ele disse que o sistema que está hoje aí é o mesmo da época implantado por Valderico. Não é, vereador, porque na época do sistema que Valderico, não vou dizer que implantou, mas que operava, ele tinha apenas 80 veículos. Hoje o sistema tem 130 veículos. Então o sistema é bem maior, tá certo? Está bem mudado, está bem diferente daquela época. Agora é evidente que aquelas linhas padrão são as mesmas e não podia ser diferente. Se vai, estão no mesmo lugar, centro pontal, centro malhado, enfim, isso não tem como ser mudado. Mas, e com relação aos abrigos, Vossa Excelência tem razão. Isso não era para ser tratado no segundo ano, vereador. No segundo não, no terceiro ano de mandato. Vossa Excelência tem toda a razão. Acontece, eu não disse aqui, mas como sou leitor sobre esse ponto, eu digo, não tinha orçamento. Não foi possível fazer, porque querer fazer, nós queríamos fazer. E aliás, a licitação vai ser para 100 abrigos. Nós não vamos contratar os 100, porque não tem um recurso. Mas a licitação mesmo vai ser feita para 100 abrigos para toda a cidade. E vamos contratando gradativamente. A ideia seria em 2015 contratar 50, explicando melhor. Mas isso deveria ter sido feito pelo menos no segundo ano. Vossa Excelência tem toda a razão. Mas infelizmente não tem orçamento. A dotação foi cortada porque teve um problema com excesso de pessoal. O limite é 54% e está na casa de 68%. E praticamente todo esse orçamento foi para pagar pessoal. É lamentável isso, mas Vossa Excelência tem razão, já podia ter sido feito, já deveria ter sido feito. Com relação às passagens que alguns passageiros pagam, esse volume é diminuto. Ele é diminuto. Não é um volume grande. A maioria das linhas de Ilhéus, ela corta a cidade norte e sul, em todo sentido. Ilhéus é uma cidade que cresceu no sentido norte-sul, acompanhando o litoral. Então, a maioria dos bairros tem ligação. Existe sim alguns casos que não foi possível ainda fazer essa interligação, mas a maioria é atendida. Com relação ao vereador Lucas Paiva, quando ele se referiu a uma lei que fala de 15 anos, 10 anos, eu acho também uma lei absurda, vereador. Eu discordo totalmente dessa lei. Tanto é que na licitação do transporte escolar, porque aquela lei é sobre o transporte escolar, não está presente. Ele tem que se tirar aí rapidamente. Mas eu deixo aqui, está certa a explicação. E que essa lei é sobre transporte escolar. E falaram em ônibus com 15 anos. Realmente é um absurdo. E como é que você vai botar uma criança com um ônibus com 15 anos de uso? Não tem lógica um negócio desse. Mas existe essa lei. Aí não quero entrar no mérito de quem foi autor, quem não foi, quem aprovou e quem não aprovou. Existe uma lei. Mas o município fez o que? Na licitação, colocou uma idade bem menor do que a que está na lei. E não é o caso do transporte urbano, como disse o vereador Janes. Com relação aos 70 mil que ele disse que a secretaria recebe, eu fiz questão de pedir que ele esclarecesse. É evidente que não tem o menor fundamento. O vereador, alguém quiser, faz a denúncia, cai o Ministério Público, cai a Justiça, não há nenhum problema, pode denunciar se alguém está recebendo algum dinheiro. E quando ele falou a secretaria, ele falou então de uma pseudo-pessoa jurídica. Será que não está se referindo ao ISS? Porque se for o ISS, as empresas pagam sim, não a secretaria, pagam a prefeitura, pagam o ISS, sim.
não sei o valor, que eu não lembro o valor de cabeça, mas paga regularmente o ISS, que é por lei obrigatório esse tipo de pagamento. Pode ser que seja essa desinformação, não sei, mas está aqui o esclarecimento. Com relação ao vencimento do prazo de concessão, o vereador Manuel falou, ele vence a cada 5 anos e a renovação é automática, certo? Então já houve essa renovação. Vereador Nero, eu não teria nem o que comentar, eu praticamente concordo com 100% do que Vossa Excelência falou. Eu pedi ao Boaventura que adotasse alguns pontos, principalmente aquele da extensão da linha que termina na Santa Rita, né? Mas o Boaventura adotou. O vereador Lucas falou uma coisa interessante aqui. Ele disse que o secretário acabou de ser desmentido pelo representante da Grêmio Metro. Foi mesmo, fui desmentido. Agora veja se eu posso dormir com barulho desse. Eu chego aqui na sessão, pergunto ao chefe do setor, Boaventura. Boaventura, já concluiu aí o serviço do negócio do descanso dos motoristas? Está tudo ok? Tá tudo ok. Eu tenho que tomar informação. Dizer que eu estou lá dentro fiscalizando a obra lá no terminal urbano, que está sendo feito pelas empresas Via Metro e São Miguel, é evidente que seria impossível isso. Eu tenho que receber informações dos prepostos, dos assessores. Ele interpretou mal. Depois ele me disse aqui, olha, eu pensei que era o descanso do motorista no final do ponto. A obra está em andamento. Então o Tarcísio, que é o representante da Via Metro, realmente me desmentiu aqui. Eu agradeço ele ter desmentido, porque na verdade ele falou a verdade. Então eu não considero isso desmentido, eu considero que ele tem um compromisso com a verdade. E isso é bom, mostra transparência, né? Então eu não tenho nenhum problema de ser desmentido, desde quando eu esteja sem a razão. Eu recebi informação equivocada, prontamente ele chegou lá e disse, não, ainda não concluiu o serviço, mas eu digo aqui que está muito demorado, Tarcísio. Porque não é possível que desde aquela época, veja o tempo que esse imóvel já está à disposição de vocês e uma reforma simples, pequena, com custo irrelevante para a empresa, até o momento não está concluído. Eu acho isso realmente, desculpa, mas eu acho um desleixo da empresa não ter isso ainda concluído, que é uma coisa de baixo custo e que não tinha problema nenhum. E a pressão era grande de vocês, dizendo que o Ministério Público estava em cima, que não sei que estava em cima, o sindicato estava em cima, era uma pressão tremenda para poder liberar o imóvel. Liberou o imóvel, nós colocamos naquele acordo para que vocês assumissem esse custo, vocês assumiram o compromisso no momento do aumento do transporte coletivo e não fizeram até agora. Então, desculpe, mas eu acho que realmente o desleixo não ter concluído. Mas o que vale, e o que se tira de lição é de que vale é a transparência e dizer a verdade. Não está concluído ainda lá o serviço. Sobre o que falou aqui depois foi o estudante, né? O estudante, como é seu nome? Marco Lima. Ele mostrou algumas imagens aí de água empoçada. É claro que isso tem a ver com a qualidade do transporte, porque ele está exatamente no ponto, né? Não tem o que comentar. É necessário mesmo fazer esse serviço e outros que existem por aí. Ali, Cláudio falou que nunca foi feito aquele serviço curado. Já foi feito, Cláudio, várias vezes, e ele afunda várias vezes. Ali era brejo. Antigamente ali, naquela região toda do IBR, era embrejado. E, claro, isso não é desculpa. Tem que fazer bem feito. Tem que fazer de uma forma que não funde mais. Né? Então, tem que ter soluções de engenharia. Tem outro desafio em Ilhéus, e parece que Santa Isabel, aquele buraco ali na frente da Santa Isabel, que tem um minadouro ali. Ali é um minadouro. Você faz ele afunda. A mesma coisa ocorre naquele ponto ali do IBR. Sobre o contrato de concessão, sinceramente não entendi. O contrato é o que a lei manda, a fiscalização tem que existir mesmo, e há deficiência da fiscalização, nós não escondemos isso de jeito nenhum, Cláudio.
nós não escondemos, há sim deficiências, nós não temos fiscais, infelizmente, não é possível muito se contratar, é ilegal, né? Não há possibilidade legal de contratação nesse momento, e a gente espera que o GPS possa suprir essa deficiência. Espera não, mas tenho certeza que vai suprir muitas delas. O GPS foi exigência da prefeitura, não foi para a empresa fiscalizar o motorista. Se a empresa está fiscalizando o motorista, é o problema dela lá, do motorista, né? Mas a exigência da prefeitura para que colocasse o GPS nos ônibus é para fiscalizar os horários dos ônibus, principalmente. E existe sim deficiência. Existe deficiência, estou aqui dizendo com todas as letras, né? As empresas às vezes pulam horário, atrasa, e isso hoje nós vamos ter a partir, estamos dando como prazo o último dia do ano, a partir do 1º de janeiro vai estar o GPS na sala da Sutran, numa sala específica para fiscalizar todos esses horários. E nós vamos, evidentemente, tá certo, notificar e exigir que sejam cumpridos os horários. Isso que nós queremos, né? Essa coisa de dizer que tirou 40% das linhas, não existe isso de tirar, existe uma tabela, que é outra coisa que as empresas não estão cumprindo, é colocar a tabela dentro do veículo, é uma exigência de colocação dessas tabelas. E aí vem sempre a desculpa de que saiu, tiraram, rasgaram. Não, plastifica, encontra uma forma que ninguém rasgue, mas a tabela tem que estar dentro do ônibus. E já existem muitas notificações em cima disso. E nós vamos cobrar, vamos continuar cobrando para que essas tabelas fiquem dentro do ônibus. Porque o que nós queremos é o mesmo que vocês querem, de qualquer qualidade do serviço. Nós não queremos nada diferente. Com relação ainda o que o Gustavo falou, o presidente do sindicato, sobre os pontos de ônibus, ele chegou atrasado, a gente já tinha falado sobre isso, a prefeitura vai fazer uma licitação agora para resolver esse problema. Sobre os horários também nós falamos anteriormente, existe sim falha de horário, e o culpado, claro, a empresa que tira, não vou aqui dizer que é de má fé, mas ela está pulando horários ou atrasando horários. Quando atrasa, está pulando o horário seguinte, né? E a fiscalização, evidentemente, é falha. As empresas, sobre o GPS, eu já falei aqui, sobre os ônibus que estão com deficiência física, quebrados e tal, a renovação de frota já está existindo, você testemunha disso, né? E vai continuar essa renovação. Só que esse jeito, o ônibus velho se trocado por ônibus novo, né? Essa é a forma de consertar. Porque se ele for um ônibus com idade avançada, ele continua quebrando, não adianta. Conserta aqui, ele quebra ali, e você bem sabe disso, que é motorista e conhece bastante o sistema, né? E Cláudio Magalhães falou sobre a fiscalização e sobre a diminuição do transporte no horário fora do pico, que eu já respondi. Então eu queria aqui agradecer a todos a presença, agradecer o convite, vereador Magal, dizer que estou sempre à disposição, parabenizar Vossa Excelência pela ideia, pela sugestão de trazer essa reunião, promover essa reunião na Câmara, essa sessão especial, que sempre é importante discutir, debater. Muitas questões aqui levantadas nós anotamos e esperamos melhorar cada vez mais. Sabemos que tem deficiência, mas o objetivo é sempre melhorar. Muito obrigado, então, a todos, um abraço, e estou sempre à disposição da Câmara, e obrigado também aos vereadores que puderam aqui nos ouvir.